Olá, meu nome é Kézia, eu sou enfermeira, mestre de enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG e em um grupo de estudos, né, para o concurso público aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, eu aceitei o desafio de gravar alguns vídeos e por que não postá-los no YouTube. Eu espero que esses vídeos possam contribuir para o seu estudo, né, para concursos e residências. Nesse primeiro momento, nós vamos estar vendo principalmente o conteúdo de saúde pública e o conteúdo específico que estão descritos no edital desse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte para o profissional enfermeiro. Nessa aula, né, a primeira que eu estou gravando, nós vamos falar sobre redes de atenção, e eu já peço desculpa pela qualidade, às vezes, da filmagem, principalmente quando tá pegando meu rosto, às vezes pela qualidade, né, do equipamento que eu estou utilizando, mas eu espero que se você gostou do conteúdo, possa curtir, compartilhar, e que se for, né, um conteúdo bom e contribua para o estudo de vocês, às vezes eu consiga melhorar a qualidade desses materiais. Então, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês a tela. Então, como eu comentei, nós vamos falar, né, sobre rede de atenção à saúde, RAS. As redes de atenção à saúde, né, elas são definidas ela é definida, né, como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde. Essas ações e serviços de saúde, elas vão estar, né, organizadas em rede de forma integrada, e também são de diferentes níveis de densidade tecnológica. Geralmente, eles têm a unidade básica de saúde ou atenção primária à saúde como sempre, não geralmente todos têm, né, a unidade básica de saúde como centro. É, Apenas a atenção psicossocial, que tem também o CAPS, compondo a unidade atenção primária à saúde. Porque entende-se, né, que a unidade básica de saúde, né, tendo seu cargo-chefe a atenção da equipe de saúde da família, vai ser quem vai coordenar, esse cuidado longitudinal na rede do usuário. Então, os serviços sempre vão contra-referenciar para a unidade básica, e a unidade básica vai fazer essa coordenação do cuidado, evitando duplicidade, e proporcionando uma maior eficácia clínica, sanitária e econômica desse acesso, como também um acesso equânime, né, e de qualidade para o usuário. Então, né, é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Que integralidade realmente, tentando garantir o princípio da integralidade, que é um dos princípios do SUS. Então, a rede de atenção, ela vem, né, buscando garantir esse acesso nessa construção contínua da saúde do SUS. Ela teve a primeira portaria em 2011, mas ela foi revogada pela Portaria de Consolidação número 3 de 28 de setembro de 2017, que foi utilizada para o embasamento dessa aula. Nas redes temáticas, vão ter outras portarias mais recentes, que já teve a substituição do texto, né? Mas a Portaria de Consolidação número 3 é um ótimo recurso para estudar, né? Lembrando que essa aula aqui é um resumão das redes de atenção, tá? Então, requer, às vezes, que você faça pelo menos uma leitura dinâmica desses documentos que vão ser citados, que são portarias. E são muitos conteúdos, conteúdos densos, então aqui tem um resumão do que provavelmente pode cair nas provas aí, o que tem caído nas provas anteriores. Então, o objetivo, né, das redes de atenção é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde, com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema
em termos de acesso, equidade, eficácia clínica, sanitária e eficiência econômica. E aí, a rede de atenção, ela não necessariamente precisa ter sua constituição toda num único território, como o município. Ela vai trabalhar também de acordo com a densidade demográfica, com a necessidade daquela população em territórios. Quando a gente fala da regionalização, né? Micro, macro regiões de saúde. Tá? Então, vão ter algumas redes temáticas de saúde, ou até mesmo a rede como um todo, que às vezes no município, pela quantidade populacional daquele município, vai ter apenas a unidade básica de saúde e os serviços, né, os pontos de apoio, os outros pontos vão estar em municípios vizinhos ou em regionais vizinhas, e até essa questão da logística, esse acesso, ele precisa de ser pensado na constituição da rede. Então, é, essa rede de atenção, ela se caracteriza por relações horizontais dos pontos de atenção. Os pontos de atenção não necessariamente são serviços. A exemplo, na unidade básica de saúde, a gente pode ter mais de um ponto de atenção. Tem algumas unidades básicas de saúde que já tem nela, às vezes, a coleta laboratorial, que aí a coleta laboratorial vai ser um ponto. E a estratégia de saúde da família, outro. A sala de vacinas, outro. É, o consultório odontológico, o outro, né? Que a gente tem unidades básicas de saúde, que tem todos esses pontos de atenção. A mesma questão é a atenção hospitalar. Dentro do mesmo hospital geral, a gente vai ter várias clínicas, clínica médica, clínica ortopédica, clínica obstétrica, a gente vai ter ambulatórios, e esses vão ser pontos de atenção dentro desse serviço, né? E ela funciona então de forma horizontal, né? Tendo como centro a atenção primária à saúde. Ela é entendida também como a porta de entrada do usuário, mas não significa que precisa de ser acessada de forma hierarquizada, né? Sempre pela atenção primária à saúde. Vão ter usuários que às vezes vão dar entrada pela urgência e emergência, depois vão ser referenciados para a unidade básica de saúde, para que ela dê continuidade na coordenação desse cuidado nos demais pontos de atenção, para que seja um cuidado longitudinal, evitando duplicidades, repetições, sendo de uma forma mais resolutiva para o usuário. Tá? Então, a atenção primária, ela sempre vai ser o centro das redes de atenções e ela vai coordenar esse cuidado de forma longitudinal entre os pontos de atenção. É, as redes temáticas, né, de atenção à saúde, elas estão descritas na portaria de consolidação, mas como eu comentei, muitas delas já têm outras portarias posteriores, assim como a Rede Aline. A Rede Aline, ela vem para falar da saúde da mulher e da criança. Ela, então, está substituindo, né, a Rede Cegonha, e também já teve um momento em que ela teve o nome de RAMI, a nomenclatura de Rede de Atenção à Mulher e à Infância. Então, a Rede Aline, nós vamos falar um pouco mais sobre ela, é uma portaria atual de 2024. Nós temos também a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, a RUI, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a Rede de Atenção à Saúde Bucal, RASB, e a Rede de Prevenção e Controle do Câncer, que é a RPCC. É, então, a Rede Aline, né, ela foi consolidada pela Portaria 5.350, de 12/9/2024. Então, ela tem como objetivo, né, reduzir a morbimortalidade materna e infantil, com ênfase nos componentes neonatal, sobretudo na população negra e indígena. Visa a promoção da equidade, observando as iniquidades étnico-raciais,
a proteção e a promoção do vínculo da família e bebê, em especial para pessoas em situação de rua, a adoção de práticas baseadas em evidências na rede de atenção à saúde e a garantia de acompanhante de livre escolha da mulher no serviço de saúde, não apenas no momento do parto, mas também durante o pré-natal e puerpério. Então, a rede Aline, ela deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território. Isso vai se dar mediante a articulação dos pontos de atenção, do sistema de apoio, do sistema logístico e do sistema de governança da rede de atenção à saúde, em consonância com o Planejamento Regional Integrado, PRI. Então, o que que fala esse artigo 4, né? Que vai ser a articulação dos pontos de, de apoio logístico, governança, então, dos sistemas, dos pontos distintos de atenção que possam vir a atender a mulher e a criança até 2 anos de idade. Então, a mulher em seu momento em seu período pré-natal e puerpério. Então, né, a rede Aline, ela se organiza a partir dos componentes pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, que é até a criança até 2 anos, sistema logístico, sistema de apoio e sistema de governança. Entre os componentes do pré-natal, a gente tem a unidade básica de saúde, o ambulatório especializado e o ambulatório de gestação e puerpério de alto risco. Tá? Tem 2 parágrafos aqui que são importantes. O primeiro diz respeito às mulheres, né, privadas de liberdade, que elas serão prioritariamente atendidas pela equipe de atenção primária prisional e, na ausência dessa equipe, por outro tipo de equipe de referência. Elas não podem ser privadas desse atendimento. Assim como as mulheres em situação de rua, gestantes em situação de rua, que deverão ser atendidas prioritariamente pelas equipes do consultório na rua e, na ausência dessas equipes, por outra equipe de referência, respeitando, né, a questão cultural e étnica dessa população. É, Estão contidas, né, na portaria 5.350, algumas questões que também são características ou atividades que são desempenhadas durante o pré-natal por nós enfermeiros ou médicos, é, durante todo o período de pré-natal. E é importante porque elas geralmente caem em prova. Então, captação oportuna da gestante, ou seja, início precoce da gestação até 12 semanas, um mínimo de 7 consultas durante a gestação, intercaladas entre enfermeiros e médicos, realização de exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco, e acesso aos resultados em tempo oportuno. O que significa tempo oportuno? Porque durante todo o período gestacional, a gente divide pelo menos em primeiro, segundo, terceiro trimestre, tem exames que são sinalizados para cada período que, ao resultado deles, vão determinar as próximas condutas e são importantes, né? A gestação, ela tem um período determinado, de 38 a 40 semanas, isso se não for uma gestação com uma criança pré-termo, né? Que tenha um parto prematuro, que pode durar um período ainda menor. Então, esses resultados de exame precisam ser em tempo oportuno. Acesso ao cuidado compartilhado entre atenção primária e especializada no pré-natal de alto risco, em tempo oportuno, ou seja, mesmo que a gestante seja encaminhada para o serviço especializado pré-natal de alto risco, ela vai continuar tendo um atendimento com atenção primária e esse atendimento vai ser compartilhado entre as duas equipes. A vinculação da gestante ao local onde pode ser realizado o parto, ou seja, maternidade de referência, e geralmente no início da gestação, né, a gente já orienta a gestante qual que é essa maternidade de referência, até para atendimento de eventuais intercorrências durante a gestação. Cuidado integral à saúde bucal da gestante,
rastreamento e tratamento de sífilis, HIV, hepatites e as demais doenças infecto-contagiosas e atualização do calendário vacinal da gestante. A gente falou aqui, né, dos pontos de assistência, os pontos de atenção, entre eles o ponto de apoio. O que que seria o ponto de apoio? Até se tratando aqui do pré-natal. Na atenção primária à saúde, na unidade básica de saúde, não vai ter a ultrassonografia, que é um exame importante durante o pré-natal. Então, essa gestante ela vai ser encaminhada para um serviço de apoio, onde vai ser realizado ultrassom. No caso de doenças crônicas, né, os serviços de apoio vão ser esses serviços que vão proporcionar um diagnóstico especializado de um exame laboratorial ou de exame de imagem, que vai auxiliar o profissional no diagnóstico. No componente parto e nascimento, né, a rede Aline ela é composta pelo Centro de Parto Normal intra-hospitalar e peri-hospitalar, pela maternidade ou hospital geral com leito obstétrico, cirúrgico e clínico, e com a maternidade ou hospital geral que tem habilitação para gestação de alto risco. Né? Não basta ter uma maternidade para receber uma gestante de alto risco, precisa ter essa habilitação. E unidades de cuidado neonatal, a gente vai ter, né, a descrição das UTIs neonatais, do canguru, né, do semi-intensivo, e a casa da gestante bebê e puérpera, que é uma casa de transição, geralmente está vinculada a alguma maternidade, é, e algumas gestantes ou puérperas em situação de vulnerabilidade são referenciadas pela atenção primária ou secundária para essa casa, e elas vão permanecer, né, tipo, um período nessa casa recebendo os cuidados e a atenção necessária. Exemplos. Às vezes a gestante, ela vai ir para essa casa mesmo antes do parto, porque ela vai ter o seu parto numa cidade distante que compõe essa rede de atenção, porque no município dela não tem uma maternidade, ou às vezes uma maternidade que tenha a habilitação para uma gestação de alto risco. Então, antes mesmo do parto, ela já é acolhida na casa da gestante. O bebê e a puérpera, após o parto, quando às vezes o bebê ele está sendo acompanhado, ele precisa de um retorno para ganho de peso ou para algum acompanhamento nesse período puerperal, antes de retornar para sua cidade, em alguma situação de vulnerabilidade. E a puérpera também, sozinha, quando o bebê ele ainda está hospitalizado, para que ela possa continuar prestando os cuidados ali próxima ao bebê, quando ele está hospitalizado. Na questão dos componentes do puerpério e da atenção integral à criança até 2 anos de idade, a gente tem os pontos de atenção, unidade básica de saúde, para atenção à saúde da puérpera, do recém-nascido e da criança na atenção primária à saúde, o ambulatório do segmento do recém-nascido e da criança, egressos da unidade neonatal e o banco de leite humano. É, Agora falando da rede de atenção às urgências e emergências, né, a RUI, através da portaria 1600 de 2011, no artigo 3, porque na portaria de consolidação número 3 não houve mudança, né, no texto. A RUI, ela já foi conhecida como RAU, que era Rede de Atenção às Urgências, né, mas o que hoje é mais atendido, o que é mais compreendido é Rede de Atenção às Urgências e Emergências, RUI, e ela fica organizada no âmbito do SUS, na Rede de Atenção às Urgências, e tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência no serviço de saúde, de forma ágil e oportuna. Eu fiz esses grifos, né? Porque qual que é a finalidade da RUI? Articular e integrar todos os equipamentos de saúde aos usuários em situação de urgência e emergência de forma ágil e oportuna, né? Nesses
parágrafos, né? O primeiro parágrafo é que a rede de atenção às urgências deve ser implementada gradativamente em todo o território nacional, dei uma reduzida no texto, que está muito grande, respeitando-se critérios epidemiológicos de identidade populacional, que significa, não vai ser todo município que vai ter uma UPA, que vai ter um SAMU, isso vai ser pela rede de atenção, como eu já falei antes, vai depender da quantidade populacional, né? Então, essa rede de atenção, ela vai contar, às vezes, com pontos de atenção em outros municípios vizinhos que compõem a micro-região de saúde ou a macro-região de saúde. É o acolhimento com classificação de risco em todos os serviços de saúde, revisando a qualidade e a resolutividade na atenção, em todos os pontos de atenção. A rede de atenção às urgências priorizará as linhas de cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológico. Isso daqui pode cair como uma pegadinha em prova, porque não significa que não atenderá as outras urgências e emergências, mas ela priorizará as linhas de cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológico. É, ela será constituída, né, pelos componentes de promoção, prevenção e vigilância à saúde, atenção básica em saúde, serviços de atendimento móvel de urgência, né, o SAMU, e as suas centrais de regulação médica das urgências, a sala de estabilização. Aí alguém pode perguntar, mas o que é sala de estabilização? Nunca vi esse serviço. Nós estamos falando de pontos de atenção. A sala de estabilização, pelo menos aqui na minha região, elas estão presentes dentro dos pronto atendimentos ou das UPAs com o nome de sala vermelha ou sala de emergência. É aquela sala em que o paciente crítico ou o paciente numa situação de emergência ele já dá entrada no serviço por essa sala. Ele não passa pelo guichê de recepção para depois passar na triagem para ser conduzido para o atendimento. Ele já passa direto nessa sala de estabilização, depois de estabilizado, ele dá sequência no atendimento. Força Nacional de Saúde do SUS. Como o próprio nome diz, é um serviço nacional composto por alguns profissionais e alguns materiais, né? Que em situações de emergência ou calamidade pública, eles vão até o local prestar assistência à saúde. Como no exemplo que a gente teve, as enchentes no sul, a questão do desabamento aqui em Brumadinho, né, da barragem de Rejeitos. Então, são situações em que a Força Nacional de Saúde, ela é acionada. Unidades de pronto atendimento, né, as UPAs 24 horas e o conjunto de serviços de urgência 24 horas, a, a unidade hospitalar e a atenção domiciliar. Aqui uma imagem, né, para a gente visualizar essa rede de atenção às urgências e emergências. Então, atendimento domiciliar, prevenção e vigilância à saúde, atenção básica, sala de estabilização, Força Nacional de Saúde do Sul, serviço de atendimento móvel às urgências, central de regulação, pronto atendimento, as UPAs, a rede hospitalar, todas interligadas de forma horizontal nessa rede de atenção. Nas urgências e emergências, é a única rede em que a atenção primária à saúde ela não está no centro, porque geralmente nas urgências e emergências não se precisa de um cuidado longitudinal, né? O paciente vai ser, às vezes, referenciado ainda para atenção básica, para continuidade de cuidado, mas nas imagens ela não está no centro, embora seja ela também que vai coordenar posteriormente esse cuidado, caso haja necessidade de cuidado longitudinal. A rede de atenção à saúde das pessoas com deficiência crônica, lá na portaria, né, de consolidação de 2017, em seu anexo 4. E aí, para a gente falar, né, da rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, a gente precisa de entender o conceito que está lá na política de doenças crônicas. São doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que
em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que usualmente não leva à cura. Os grifos são meus, tá? Doença crônica é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores. Dentre eles, algumas têm até a questão do fator genético, mas a gente sabe hoje que os hábitos de vida têm uma influência muito maior, né, na questão de um diagnóstico de uma doença crônica, né, ou desse início gradual, ou da a obtenção, aquisição de uma doença crônica. Então, ela é gradual, né, ela não acontece de uma hora para outra, isso vai sendo contínuo. E ela tem uma duração longa ou incerta, né? E geralmente ela vai precisar de cuidados contínuos que vão ou controlar ou estabilizar essa doença, mas não vão levá-los à cura da doença, né? E elas não são transmissíveis. Então, né, os componentes dessa rede de atenção a pessoas com doenças crônicas é a atenção básica, a atenção especializada que se divide em ambulatório especializado, hospitalar, e urgência e emergência, sistema de apoio, eu já dei até exemplo de sistema de apoio, né, nessa rede de atenção, às vezes precisa de um exame laboratorial ou um exame de imagem, né, para o diagnóstico na atenção primária, esse usuário, esse paciente, esse cliente vai ser encaminhado para esse sistema de apoio, sistemas logístico, regulação e governança. Governança, né, é a gestão nos níveis de governo, regulação é a questão da priorização, o critério de prioridade daquele procedimento ou daquele serviço que esse usuário necessita. Então, geralmente na regulação, a gente vê quatro tipos de prioridades: baixa, média, alta, e a regulação, que é como se fosse uma questão de urgência. E, né, para se enquadrar nesses níveis de regulação, precisa de ter uma descrição, né, daquele atendimento, do porquê que aquele usuário, aquele paciente precisa daquele atendimento ou daquele exame, de acordo com a avaliação clínica do profissional, ou até mesmo já com a avaliação de alguns exames que ele já teve acesso e justificativa do porquê que esse usuário necessita desse outro procedimento, dessa outra consulta, desse outro exame e qual é a prioridade. Então, agora nós vamos falar sobre a rede de atenção psicossocial. Na nossa prática diária, acho que é uma das redes que a gente vê mais sendo enfatizada nos diálogos e na convivência com os profissionais, né? E vocês vão ver que nos componentes eles descrevem todos os componentes. Então, a finalidade da RAPS, né, é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção de saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. E também na Portaria de Consolidação 3 de 2017, aqui o anexo 5, tá? Então, componentes: atenção básica, né, formada pela unidade básica de saúde, equipe de atenção básica, que eu entendo que é a equipe de saúde da família, equipe de atenção básica para populações específicas, eu entendo população ribeirinha, população quilombola, né, equipe de consultório de rua, o consultório na rua, equipe de apoio ao serviço do componente de atenção residencial de caráter transitório. Nós vamos ver esse componente descrito mais uma vez, que é um caráter residencial, é um serviço da atenção psicossocial, né, em que o paciente fica de forma transitória ou de forma permanente em um serviço de caráter residencial, né? Ele veio também como uma proposta de um serviço da deshospitalização, da luta antimanicomial, da reinserção desse paciente com sofrimento, transtorno mental na sociedade. E os núcleos de apoio à saúde da família NASF, que hoje, né, a nomenclatura mais conhecida na última resolução, é a equipe multidisciplinar, né, que está ali dando um apoio na atenção primária à saúde.
Centros de convivência e cultura, na atenção psicossocial, formada pelos seguintes pontos de atenção: centros de atenção psicossocial nas suas diferentes modalidades. Então, aqui nós estamos falando do CAPS, CAPS-AD e CAPS-I. CAPS-AD é o CAPS álcool e drogas e o CAPS-I é o CAPS infantil. Na atenção de urgência e emergência formada pelos seguintes pontos de atenção: SAMU, sala de estabilização, UPA, portas hospitalares, atenção à urgência, pronto atendimento e hospital geral, unidades básicas de saúde, entre outros. Atenção residencial de caráter transitório formada pelos seguintes pontos de atenção: unidade de acolhimento e serviço de atenção de regime residencial, que a gente mencionou lá na atenção primária, que aí nesse serviço vai ter uma equipe, e não necessariamente composta por profissionais de saúde, pode ser às vezes por profissional da assistência social, que faz um acompanhamento desses usuários que estão na reinserção social, na reinserção na comunidade, e que na necessidade de algum serviço de saúde, eles vão acionar uma equipe de atenção primária, e eu entendo que ter essa descrição tão detalhada na RAPS faz parte até de uma história de luta da, dos usuários e dos profissionais da saúde mental para uma ação, uma atenção integral a esses usuários, a esses pacientes, né? Então, aqui no componente hospitalar, né, formada pelos seguintes pontos: leitos de psiquiatria em hospital geral, serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, mas são leitos de saúde mental em hospital geral, né? Porque a gente está falando de uma rede de atenção que busca a deshospitalização ou uma questão antimanicomial, né? Desde a década de 70 houve um movimento de deshospitalização, da luta antimanicomial, né, contra hospitais psiquiátricos que tinham um atendimento nada humanizados, né, e que traziam era mais sofrimento e isolamento desse usuário da sociedade. Então, hoje, né, se prioriza leitos de saúde mental em hospitais gerais. Então, estratégias de desinstitucionalização formada pelos seguintes pontos de atenção: serviços residenciais terapêuticos, estratégias de reabilitação psicossocial, iniciativas de trabalhos e geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Como eu estava falando, eu vejo a descrição tão detalhada na RAPS dos serviços componentes dela, é, por esse processo, né? Quando a gente fala da saúde mental, existem estudos que falam, né, que o paciente portador de um transtorno mental, ele vive menos do que a população geral. É, Em 2019, quando eu fiz um estudo voltado à área de saúde mental, tinham estudos que relatavam que a diferença é até de 20 anos na expectativa de vida numa pessoa com transtorno mental e uma pessoa sem transtorno mental, né? A população geral, a diferença a menos. Por quê? Às vezes o paciente que tem um transtorno mental, não se enxerga que ele precisa acionar também acessar todos os outros serviços relacionados à saúde, porque ele também vai adoecer com uma doença infecciosa, uma doença crônica, e ele está muitas das vezes até mais vulnerável a essas outras doenças em relação à população geral. E aqui a descrição, né? Ela também é uma outra imagem de rede de atenção que tem o CAPS no centro, né? Não é só a atenção primária, mas o CAPS ele é entendido em alguns pontos que ele também presta um serviço de atenção primária aos usuários, né? Da atenção da rede de atenção psicossocial, junto com a estratégia de saúde da família. O CAPS ele pode ser descrito prestador de serviços de atenção primária, ambulatorial, né, que ele pode se enquadrar na secundária, e nas urgências psiquiátricas. Ele também funciona em alguns
municípios, né, a depender da quantidade populacional, 24 horas por dia, atendendo às urgências psiquiátricas. Então, a gente vê aqui nessa rede não só o CAPS, mas também as outras denominações do CAPS, como CAPS-AD, CAPS-I, a, a questão do hospital geral, centro comunitário, as equipes de saúde da família e a sociedade como um todo, família, escola, associação, trabalho, né, esporte, praças, que faz parte dessa reintegração social. Agora nós vamos falar um pouquinho da rede de cuidados à pessoa com deficiência. E para falar, né, da rede de cuidado da pessoa com deficiência, a portaria 1526, de 11 de outubro de 2023, a gente precisa entender primeiro o que que é a pessoa com deficiência. Então, o conceito na portaria é a pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua capacitação plena e efetiva na sociedade em igualdade e condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência é aquela que tem uma barreira que pode incapacitá-la de efetivar-se na sociedade de forma igual ou de condições iguais às demais pessoas. Então, essa rede, né, ela tem por objetivo ofertar ações e serviços de saúde para o cuidado integral à pessoa com deficiência, articulados em rede de atenção à saúde, de acordo com o Planejamento Regional Integrado, é o PRI. E no parágrafo único, né, fala que a rede de cuidados à pessoa com deficiência também ofertará ações e serviços de saúde aos familiares, cuidadores e acompanhantes das pessoas com deficiência. Então, não é apenas as pessoas com deficiência, também seus familiares, cuidadores e acompanhantes. Em seu artigo 11, né, descreve os componentes, que é atenção primária, atenção especializada ambulatorial e atenção especializada hospitalar e de urgência e emergência. A operacionalização da implantação da rede de cuidados à pessoa com deficiência se dará pela execução de etapas. E a primeira coisa que precisa ser criado é um grupo condutor da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Esse grupo condutor, ele precisa ser composto por representante da Secretaria, de Saúde estadual ou distrital, que o coordenará. Então, a coordenação é a nível estadual ou regional, né, ou distrital, é, com representantes do COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e do Ministério da Saúde. Então, entende-se que a gestão vai ser estadual. Na sequência, né, precisa ser realizado pelo grupo condutor um diagnóstico da situação de saúde e a formulação de um plano de ação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Então, vai fazer um diagnóstico situacional e um plano de ação para a implementação dessa rede de cuidados à pessoa com deficiência. Na sequência, precisa ter a adesão do ente federativo, né, do município, para essa rede de cuidados à pessoa com deficiência e, na sequência, a sua implementação e acompanhamento. Então, compõe, agora nós vamos falar, né, da rede de atenção à saúde bucal, a portaria 6.213 de dezembro de 2024, e compõe essa rede de atenção primária, atenção especializada ambulatorial, atenção especializada ambulatorial hospitalar, atenção hospitalar e urgência e emergência, outros serviços de apoio logístico, diagnóstico e terapêutico. O objetivo, né, da RASB é organizar a saúde bucal na rede de atenção à saúde, no âmbito do SUS, promovendo a integralidade, acessibilidade, equidade e eficiência do serviço de saúde bucal para atender às necessidades da população brasileira com qualidade, humanização e resolutividade. Nós já até mencionamos que a gestante ela precisa de ter um atendimento integral à saúde bucal. Então, não só ela, mas toda
a população precisa de acesso, né, à saúde bucal. Então, são objetivos específicos da RASB. Ampliar o acesso ao serviço de saúde bucal em todos os níveis de atenção, garantindo a integração entre os pontos de cuidado e a continuidade do atendimento, com base em protocolos e fluxos assistenciais elucidados. Promover a qualificação contínua e a educação permanente dos profissionais, incentivando tecnologias e ferramentas digitais para aprimorar a qualidade do cuidado, fomentar a articulação intersetorial e interdisciplinar, então, entre setores, entre serviços diferentes, pontos de acesso diferentes, e entre disciplinas diferentes, profissionais diferentes, né, entre as equipes multiprofissionais, assegurando a corresponsabilidade pelo cuidado e o respeito às especificidades socioculturais dos usuários. Planejar e efetivar a RASB em cada território regional, contemplando a transformação digital no contexto dos respectivos planos de ação do programa SUS Digital e investir no desenvolvimento de novas tecnologias, inovação e cuidado em saúde bucal no contexto do complexo econômico e industrial da saúde. Né, que nesse complexo econômico e industrial da saúde, você tem também a questão dos determinantes sociais, né? E por último, né, entre as redes temáticas, a rede de prevenção e controle do câncer. É a portaria mais atual, né? Que é a portaria 6.591, que é de fevereiro deste ano de 2025. Então, né, o objetivo da rede de prevenção e controle do câncer é organizar o cuidado integral às pessoas com câncer em todos os pontos de atenção, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos e apoio psicológico ao paciente e familiares. Esse grifo é próprio, né? Que aí eu ressaltei que é algo que não está descrito nos outros objetivos das outras redes. E tem também a detecção precoce além do diagnóstico, né? Mas ressalta aqui os cuidados paliativos e o apoio psicológico ao paciente e familiares. E aqui nas imagens, né, a mamografia e o rastreamento de lesão de pele, né? Geralmente manchas, verrugas. Então, a rede de prevenção e controle do câncer é, tem como objetivos específicos ampliar o acesso da pessoa com câncer em todos os serviços da rede de atenção à saúde, em tempo oportuno, grifo próprio, tá, gente? Com qualidade e segurança, considerando suas necessidades por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos e apoio psicológico. Organizar o acesso da pessoa com câncer em tempo oportuno, tá vendo? A palavra tendo oportuno aqui se repete nos objetivos geral e específicos, mais de uma vez, com referência territorial, regionalizada e integrada aos demais serviços da rede de atenção à saúde, garantindo a equidade no atendimento, a qualidade assistencial, a integralidade, a efetividade e a eficiência na aplicação dos recursos financeiros. Promover a ampliação do escopo e o adensamento tecnológico da atenção primária à saúde. Esse grifo próprio aqui foi porque é um ponto que eu acredito que ainda vai gerar mais discussões, que aqui está falando de aumentar a questão tecnológica da atenção primária, né, incluindo novos procedimentos especializados, aumentando sua resolutividade no cuidado das pessoas com câncer e diminuindo o tempo do percurso assistencial até a confirmação diagnóstica. Nós já estamos em discussões, né, o Ministério da Saúde, e tudo, sobre a questão da estratégia de saúde da família, a quantidade populacional, o aumento de serviços que já não estão dando conta de realizar, né, esse atendimento conforme deveria ser na questão da promoção e prevenção da saúde numa população tão grande conforme está descrito na PNAB, né, na Política Nacional de Atenção Básica. E aí, aqui está me falando de ampliar ainda o escopo de adensamento tecnológico na atenção primária. Assim, é inegável que a gente precisa de melhorar o tempo de diagnóstico
da pessoa com câncer. Mas será que a discussão é realmente aumentar o adensamento tecnológico da atenção primária, né? Ou seria melhorar, qualificar, né, os profissionais de atenção primária, aumentar a implementação da estratégia de saúde da família, que ainda temos muitos municípios pequenos que não têm estratégia de saúde da família, ou diminuir realmente a quantidade populacional por equipe de saúde da família, para proporcionar um atendimento mais integral e longitudinal à população, né? Porque assim você vai ter mais atendimentos, mais atenção ao usuário e vai ter o diagnóstico precoce, né? Acho que a discussão parte também por aí. Estimular ações voltadas ao enfrentamento de determinantes e condicionantes sociais, econômicos, políticos, comerciais, culturais e ambientais de saúde que levam ao câncer e ações de prevenção de condições crônicas que agravam a situação de saúde do paciente com câncer. Ou seja, estimular a questão do enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, né? Que influenciam principalmente na questão do câncer. Então, a composição, né, os componentes dessa rede de prevenção e controle do câncer na atenção primária, unidade básica de saúde e atenção domiciliar, atenção especializada ambulatorial, hospitalar, emergências e urgências e reabilitação oncológica, sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico e assistência farmacêutica e sistemas logísticos de transporte sanitário, regulação e governança. Então, né, esse foi o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil, né? E que possam compartilhar, curtir, comentar e me ajudar no início dessa jornada. Então, muito obrigada e até mais.